Até onde você iria para vingar a morte de um ente querido? Você confiaria no sistema ou iria atrás de vingança? Essa é a premissa do filme Operação Vingança. Vamos lá? Quando a gente pensa em filmes com a premissa vingança, em que o protagonista está em busca dessa vingança, a gente já imagina aí um filme mais ou menos John Wick, Borne, entre outros, né? Mas não, aqui nosso protagonista é bem diferente daquilo que a gente está acostumado. O longa conta a história de um criptógrafo da CIA que decide se vingar da morte da sua esposa em um ataque terrorista em Londres. Esse filme ele é baseado no livro do autor Robert Littell e ele já teve uma versão há 44 anos atrás, em 1981, com o mesmo nome. Então esse filme ele é baseado no livro e um remake de 1981. Então o filme apresenta pra gente Charles e Sarah, que é um casal super fofo, super maravilhoso. Charlie trabalha para a CIA na área de inteligência e a Sarah não é bem explicado, mas deve ser o trabalho dela, na verdade, e ela tem que ir para Londres apresentar uma palestra. E o Charles não pode acompanhá-la, né, porque ele tem esse trabalho na CIA, e lá acaba correndo um atentado e ela acaba morrendo. E ele, muito esperto, muito inteligente, até fala que ele tem um QI de 170, ele acaba descobrindo pela foto, ele vai desvendando os mistérios e vai descobrindo quem foram os reais assassinos da sua esposa. Ele tenta buscar ajuda com a CIA, mas infelizmente parece que a galera ali tem um pezinho sujo, acaba não ajudando ele, então ele resolve fazer vingança com as próprias mãos. No evento D23, o Rami Malek deu entrevista falando do seu personagem e ele disse que sempre teve vontade, depois que ele fez o vilão do 007, ele sempre teve vontade de protagonizar um filme de ação. Mas ele queria um filme diferente, de tudo aquilo que a gente já está acostumado. E ele fala que ele queria um personagem totalmente sofisticado e elegante. E então, pensaram na ideia de trazer ele para esse filme, que é totalmente a cara dele. Ele, quando leu o roteiro, se encantou e resolveu participar. E ele também fala que esse personagem dele, o Charlie, é um personagem totalmente difícil de se encontrar na cultura pop. Principalmente aí se a gente comparar com 007, John Wick, igual eu falei. O que é diferente aqui? O nosso protagonista aqui, ele é bem diferente porque ele não se utiliza da força, da arma, para ir atrás dos criminosos e para poder matar. Ele usa a própria inteligência. Então, como ele é um cara muito inteligente, ele manipula tudo, ele consegue fazer um plano mirabolante sem usar uma arma sequer. Então, o que eu achei super interessante essa premissa, que é o que atraiu Rami Malek para fazer o filme. E aí mostra que nem sempre braços fortes, pessoas bombadas, boas de tiro, são as melhores, né? Mostrando que aqui a inteligência superou tudo isso. E aí o filme é muito interessante por isso, porque a gente espera uma coisa, quando a gente pensa assim que, nossa, ele se deu mal, aí a coisa desenrola, aí vai pro outro lado, que é uma coisa, que é outra, e eu achei super interessante que não é previsível. Claro que a gente sabe que a maioria dos filmes, os protagonistas se dão bem e tudo, mas o filme vai te envolvendo que você fica naquela, será que vai dar certo esse plano dele? E aí, ele parece uma pessoa que não tá confiante no que ele está fazendo, ele tem essa dificuldade, ele é uma pessoa que não sabe matar ninguém, que não sabe olhar nos olhos e colocar uma arma, e ele vai fazer um treino, para ele pede para o pessoal da CIA ajudar ele a treinar, para ele matar pessoas, e ele não tem esse perfil, então até quando ele está treinando, o cara vira para ele e fala, coloca uma arma aqui no meu peito e olha na minha cara. Ele fala, não, eu não consigo. Então, assim, ele mostra essa leveza desse personagem, ao mesmo tempo essa fragilidade, e é muito interessante da forma que o Rami Malek traz esse personagem para dentro do filme. Então, a caracterização dele, primeiramente pela emotividade, né? Ele perdeu a esposa e ele sofre muito, ele tá em luto, desesperado por isso, e ele traz isso muito bem aqui. E essa coisa, né, da evolução do personagem para ir atrás da sua vingança, mas ao mesmo tempo não perdendo essa característica de emotividade, de uma pessoa que está em busca de vingança por desespero. Então ele mostra o tempo todo que ele está desesperado, que não é uma coisa que, eu faço sempre, é normal para mim, não. Então ele tem que manipular, ele tem que elaborar um plano
muito insano para pegar esses assassinos. Mas nem por isso deixa de ser um filme de ação, ele tem o seu suspense aí, mas tem sim luta, podem ficar despreocupados e assistir tranquilamente. Em 2006, eles pensaram em trazer esse filme com o protagonista, o Hugh Jackman. E, na verdade, a história seria baseada na história da tragédia 11 de setembro. Então, seria esse cara da CIA e a sua esposa estava dentro de um dos aviões que acabou colidindo com as Torres Gêmeas. E aí eles acabaram não produzindo esse filme e trazendo mais tarde essa nova roupagem com Rami Malek. O elenco, já falei, né, do Rami Malek, que ele traz isso maravilhosamente bem aqui, porque seu personagem tá nessa dualidade constante de querer vingança, mas ao mesmo tempo ele não consegue matar ninguém, ele é muito frágil, ele, né, é um nerd que trabalha na CIA, na área de inteligência, então acho que ele nunca se imaginou nessa posição, e é muito interessante como ele constrói esse personagem. E no final ele já é uma pessoa totalmente diferente do que ele é no início do filme. A Rachel Brosnahan, que faz a Sarah, que é a esposa dele, ela também tem um papel muito bom aqui, apesar de pouco tempo em cena, mas eu acho que ela conseguiu construir essa personagem, conseguiu ter essa empatia gostosa, assim, porque pra gente se apegar ao protagonista, entender a dor e o luto dele, a gente tinha que ver emotividade, tinha que ver empatia nesse casal. E eles conseguem trazer isso aqui muito bem. O Lawrence Fishburne, ele faz um papel aqui bastante interessante, o Henderson, ele é um ex-combatente, pelo que a gente entende, e ele vai ajudar a essa busca do Charlie, ele vai treinar o Charlie, tentar treiná-lo, né? E ele também tem um papel aí um pouco controverso, que uma hora ele é uma coisa, outra hora é outra, mas é bem interessante também. O John Barton, que também está no filme, ele é nosso famoso justiceiro, e ele tem um papel também muito pequeno no filme, mas bastante interessante também. O filme também vai trazer um pouco sobre essa questão da ética profissional. Então, mostrando essa questão da corrupção, de quem a gente pode confiar, e ele fica nessa questão, né? Porque ele quer a ajuda da polícia, quer a ajuda da CIA, e ele vê que a própria CIA está envolvida ou não, né, na situação. Ele acaba descobrindo uns documentos aí também de fraude, de picaretagem ali dentro. E ele fica nessa situação muito difícil, né? Porque ele tem que ir atrás de justiça porque ele não pode confiar no sistema. Então o filme consegue trazer muita coisa interessante. E é um filme, sim, bacana pra galera que gosta de filme de ação, com um pouquinho de suspense, com uma história diferenciada, como eu falei. Vale muito a pena conferir esse filme, Rami Malek tá incrível. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Operação Vingança estreia dia 10 de abril nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Operação Vingança ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!